Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Daniel Pacheco e hoje, meus amigos, venho trazer para vocês aqui um assunto que está na boca do povo, ganhou muita mídia nesses últimos dias. Eu sei que também vocês não aguentam mais ouvir falar nesse caso, mas eu separei em especial um assunto que eu quero abordar sobre o divórcio da apresentadora e ex-modelo Ana Hickman e seu atual marido, né, já em vias de ex-marido, Alexandre. Meus amigos, circulou na mídia agora com muita relevância, com muita frequência, que Ana Hickman perdeu o divórcio pela Lei Maria da Penha. Ela requereu o divórcio através da Lei Maria da Penha e esse divórcio lhe foi negado. Vamos entender nesse vídeo o que significa isso, qual é o procedimento do divórcio através da Lei Maria da Penha e quais são as implicações legais e jurídicas que isso podem trazer, essa repercussão no mundo jurídico para Ana Hickman, essa perda, entre aspas, do direito dela ao divórcio que teve repercussão na mídia. Fiquem comigo até o final desse vídeo, tenho certeza que vocês vão aqui ter uma abordagem muito ampla e bastante profunda também ao mesmo tempo do que a lei nos mostra. Então, meus amigos, circulou em vários portais de notícias a respeito da matéria, como eu acabei de dizer, a exemplo aqui do site ig.com.br, a seguinte manchete: depois de perder direito a divórcio pela Lei Maria da Penha, Ana Hickman faz post na web, tenha fé. Aqui tem outra notícia dela também no portal IG, que fala o seguinte: Ana Hickman pediu divórcio pela Lei Maria da Penha, entenda a diferença. E entre outras tantos outros portais de notícias que eu acabei até deixando para lá, porque aqui está bem ilustrado o que eu quero trazer para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho também, a mídia gosta de fazer um sensacionalismo exacerbado e acaba atrapalhando com isso as informações que são tão importantes, que poderiam ser de grande valia para vocês que acompanham portais de notícias e que muita gente, infelizmente, não tem acesso a um conteúdo como o meu, que é um conteúdo técnico-jurídico que busca elucidar você, cidadão, em relação aos seus direitos. E olha só que interessante, eu quero só passar para vocês aqui um trechinho do que ela falou depois, tá, dessa suposta perda da matéria, do direito aqui ao divórcio. Ana Hickman havia pedido na justiça que o divórcio acontecesse com base na Lei Maria da Penha e teve seu pedido negado pelo juiz. Ainda assim, a apresentadora postou uma mensagem motivacional nas redes sociais. Enfim, aqui, de acordo com a Quem, entre aspas, né, que deve ser uma revista, eu acredito, em publicação feita nesta terça-feira 28, o juízo da primeira vara criminal e de violência doméstica e familiar contra a mulher rejeitou o pedido de divórcio com base na Lei Maria da Penha, que foi redistribuído à vara de sucessões, da família e sucessões, por se tratar de questões de alta complexidade e especialidade, que ultrapassam os limites e parâmetros circunscritos à competência criminal ou atinente ao rito de celeridade das causas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Meus amigos, eu vou abordar agora com vocês o que a Lei Maria da Penha traz, quais são as hipóteses que são cabíveis à aplicação do divórcio sobre esse rito especial da Lei Maria da Penha. Mas quero destacar com vocês aqui que, preliminarmente, o juiz não está nem um pouco equivocado na decisão dele, não. Tá? Não está equivocado, não. Então, as matérias, vejam que elas são sempre com cunho sensacionalista, né? Ana Hickman perdeu o divórcio, Ana Hickman teve seu direito negado, como se isso fosse algo absurdamente sobrenatural. Nós vamos ver aqui que não tem nada, entre aspas, de errado nisso. Por quê? Porque a própria Lei Maria da Penha assim determina. Então vamos lá. O que a Lei Maria da Penha vai dizer, vai trazer aqui em relação ao assunto, a palavra divórcio na redação da sua lei? Eu quero frisar para vocês que essa possibilidade de haver um encaminhamento ou eventual ajuizamento do pedido de divórcio pelo rito
da vara da violência doméstica, ela foi introduzida aqui na Lei Maria da Penha em 2019, então ela é uma alteração relativamente nova, tá? Muitos juízes acabam mesmo assim optando por não fazer e deixar isso na competência do juízo que seria o correto, que é o juiz de família. O divórcio, pessoal, ele deve sim ser processado na vara de família. Esse é o juízo competente para lidar com essas questões, salvo naquelas comarcas que não existe vara de família, existe vara única, onde se processa todas as matérias na mesma vara. Mas não é o caso aqui. A Ana Hickman, salvo engano, mora em São Paulo, então existe lá varas especializadas em família e sucessões, que é o que a gente conseguiu ver através da notícia que o juiz da vara de violência doméstica redistribuiu o processo com pedido de divórcio para a vara especializada no assunto. Mas vamos lá. Aqui no capítulo 2 da Lei Maria da Penha, onde trata da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o artigo 9º vai dizer o seguinte, aqui no caput. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social e no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção e emergencialmente quando for o caso. Lá no inciso 3º do parágrafo 2º, meus amigos, a gente vai ter a possibilidade do encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável. E olha só o que diz a parte final aqui desse inciso, perante o juízo competente. Então, essa é a primeira, se a gente pegar por ordem cronológica na lei, é a primeira menção da palavra divórcio, tá? Que a gente encontra na Lei Maria da Penha. Eu quero destacar para vocês, eu sei que eu tenho muitos colegas advogados que me brindam aqui com a honra de me acompanhar no canal, também tem muito estudante de direito que acompanha nossos vídeos e eu quero fazer algumas ponderações um pouquinho mais técnicas aqui de forma rápida. Primeiro que recentemente agora, em 2023, salvo engano, outubro, o STF extinguiu de uma vez por todas o Instituto da Separação Judicial. Então nós não temos mais o Instituto da Separação Judicial, a antiga separação de corpos. Então, claro, como essa redação aqui do parágrafo, do inciso de 2019, evidentemente que ainda falta atualizar aqui essa lei para excluir essa hipótese de separação judicial, porque isso não existe mais, tá? A hipótese de divórcio, ok? E dissolução de união estável quando a gente estiver diante de uma união estável e não um divórcio. Mas ainda, até mesmo a hipótese de anulação de casamento. Aqui eu queria só chamar a atenção para vocês, que eu acho, sinceramente, na minha humilde opinião, que há, de certa forma, um equívoco aqui nessa redação, ou pelo menos uma confusão, tá? Porque se nós formos ao Código Civil, lá no artigo 1550, salvo engano, 1550, deixa eu só voltar nele aqui. Lá no 1550, exatamente, nós vamos ter as possibilidades, ou melhor, as hipóteses de anulabilidade ou de nulidade do casamento. Quando o casamento será anulável e não nulo de pleno direito. Ou seja, a redação da lei fala, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de anulação de casamento. Ou seja, entende-se aqui nas hipóteses onde o casamento ele é anulável. E o casamento ele é anulável em quais hipóteses? São hipóteses taxativas que o Código Civil nos traz aqui. Inciso 1º, de quem não completou a idade mínima para casar. E aí veja-se que a idade mínima para casar hoje no Brasil é 16 anos. Tá? 2, do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal. 3, por vício da vontade, nos termos do artigo 1556 a 1558, daí está mais para frente aqui do Código. Inciso 4, do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. 5, realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, que é o caso daquele casamento celebrado por procuração.
Tá? Então, seria um caso de aquele casamento que foi realizado por mandato, ou seja, por um procurador, só que sem que ele, o procurador, né, ou outro contraente soubesse que o seu instrumento de procuração foi revogado. E ainda não sobreveio a coabitação entre os cônjuges. Vejam que aqui, na hipótese do casamento, a coabitação ela é, sim, um dos requisitos elementares. Aí, nesse caso, a anulabilidade do casamento ela é, sim, uma das hipóteses. E sexto, por incompetência da autoridade celebrante, ou seja, quem celebrou o casamento não tem competência para realizar. O casamento não foi celebrado por um juiz de paz, por exemplo, foi celebrado por um cerimonialista religioso que não converteu o casamento em casamento civil. Então esse casamento ele é anulável. Meus amigos, vejam só, que eu não consigo entender em nenhuma dessas hipóteses onde é que se encaixaria as hipóteses de anulação do casamento no encaminhamento para o pedido de assistência à mulher em situação de violência doméstica. Tá? Então, sem querer ser muito técnico, sem querer arrastar muito esse assunto, mas por respeito, inclusive, aos colegas advogados e alunos que me acompanham aqui, eu trago essa reflexão para vocês, inclusive convido vocês a colocar aqui nos comentários sobre esse ponto. Certo, meus amigos? Bom, avançando um pouquinho na Lei Maria da Penha, o que acontece? Vamos lá para o próximo ponto, onde ela refere a palavra divórcio. Tá? Então, no artigo 11, ele vai falar o seguinte: no atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, e olha só a palavra aqui, o mandamento, olha só o verbo nuclear, como gostam de dizer os professores de concurso. A autoridade policial deverá informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para o eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável. Vejam que aqui ele nem falou em separação, falou assim, separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável. Ele repete o inciso 3º do artigo 9º, tá? Mas vejam que é responsabilidade da autoridade policial no atendimento à mulher vítima de violência doméstica informar a ela que ela pode sim ter o atendimento perante ao juízo competente. Vejam só que até agora, artigo 9º e 11 da lei, ele fala em juízo competente. Então, leia-se juízo competente para ação de separação judicial, que não existe mais, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável, é o juízo da vara de família e não o juízo da lei de violência doméstica. Mas ainda, avançando, aonde que a gente vai encontrar a competência do juízo da vara de violência doméstica para celebrar, para efetivamente decretar divórcio? Artigo 14A, também introduzido pela lei 13.894 de 2019. Aqui sim, e aí por isso que eu digo, a redação dessa lei está bem confusa, inclusive para quem opera ela, porque esse artigo ele foi introduzido lá na frente, ele deveria estar anterior aos demais, que falam que a mulher deverá propor, em tese, a ação no juízo competente. Aqui ele fala o seguinte: a ofendida tem a opção de propor a ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado da violência doméstica familiar contra a mulher. Pronto. Aqui no artigo 14A é que nós encontramos a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher para propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável. Veja só, ação de separação judicial ou anulação de casamento, ele não é competente para propor. Então ele já está excluindo da sua competência a apreciação da ação de separação judicial e anulação de casamento. Essas seriam perante o juizado especial, ao juízo competente. Qual o juízo competente? O juiz de família. Então, eu não sei se propositadamente o legislador deixou de fora ou ele se equivocou, porque ele repete duas vezes, no artigo 9º e no artigo 11º, a separação judicial, que não existe mais, a gente sabe,
mas a situação de anulação do casamento. E aqui no artigo 14A, onde ele de fato diz que o juizado de violência doméstica familiar tem a competência para propor ação, ou melhor, para processar e julgar uma ação de divórcio, embora ele não fale isso, ele deixa de fora. Mas enfim, então é com base no artigo 14A da Lei Maria da Penha que a nossa conhecidíssima Ana Hickman propôs o pedido de divórcio contra o seu então marido Alexandre Correia, meus amigos. Mas vejam só o que diz o parágrafo 1º e 2º do artigo 14A. Exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Então, meus amigos, vejam só, o intuito da lei aqui, estou voltando para a tela, o intuito da lei aqui não é trabalhar um divórcio propriamente dito, não é abordar todas as questões relacionadas a um divórcio que a gente sabe que é uma causa muitas vezes de alta complexidade, como o nome do nosso canal e do nosso escritório pressupõe. Principalmente num caso de grande repercussão, de repercussão midiática nacional, como é o caso da apresentadora Ana Hickman, onde nós também já sabemos que houve diversos relatos de questões patrimoniais, questões de endividamento, questões ali de problemas em relação a toda uma situação de impasse em relação ao patrimônio. Então ela é sim um divórcio de altíssima complexidade. Por ser o juizado da violência doméstica familiar um juizado especial, ele tem um rito processual muito mais célere, muito mais rápido. Então ele não tem competência para apreciar um processo de divórcio deste tamanho. Isso é competência do juiz de família. Então, por isso que no parágrafo 1º ele deixa muito claro que exclui-se da competência dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens. Então, você, mulher vítima de violência doméstica, pode sim pretender, no caso da violência doméstica perpetrada contra você, requerer já em face do seu agressor o pedido de medida protetiva cumulado com divórcio ou dissolução de união estável. Veja que separação judicial e anulação de casamento não seria possível com base no artigo 14A. Isso é o que diz a lei. Certo? Ainda, para encerrar o tema Lei Maria da Penha aqui, meus amigos, o parágrafo 2º fala o seguinte: iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Ou seja, se já houver o processo de divórcio tramitando na vara de família e após isso sobrevir a situação de violência doméstica, não vai, evidentemente, ser processado o pedido de divórcio no juizado de violência doméstica. Ele vai seguir na vara de família, certo? Então a ação segue onde ela já está acontecendo. Perfeito, meus amigos? Espero que até agora vocês estejam me acompanhando. Não acabou ainda, fique comigo mais um trechinho que eu quero falar para vocês ainda um assunto muito importante. Mas, meus amigos, já para dar o tom final aqui para vocês, e de novo agradeço a atenção de vocês até agora, peço que vocês que estão chegando por aqui se inscrevam no canal, deixem seu like, ajudem a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham conhecimento dessas questões jurídicas de maior relevância, de maior importância na vida de todo cidadão. Isso aqui é uma lei que aborda, imagina só, todas as mulheres do Brasil estão englobadas dentro da Lei Maria da Penha. Então é muito importante. Você compartilhando essa informação, você está ajudando toda a sociedade, não é? Esses vídeos aqui não são com o intuito para me ajudar, mas sim ajudar vocês. Então façam a parte de vocês, inscrevam-se aqui no canal e compartilhem nossos vídeos, por gentileza. Mas eu quero abordar agora o ponto de vista da decisão do juiz. Eu quero dar a minha opinião. O que eu acho? Ana Hickman é uma apresentadora e uma modelo de relevância e conhecimento, né, e notoriedade nacional, diante de um caso que ganhou repercussão rápida na mídia, muito rápida. Inclusive, meus amigos, tenho certeza, me cobrem isso depois aqui, que vai virar lei Ana Hickman, vai ter uma lei Ana Hickman no meio do caminho. Tá? Alguma lei vai ter aí, a lei Ana Hickman, apelidada com o nome dela.
Acontece o seguinte, ela ingressa com um pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, embasado nas agressões que ela denunciou o seu atual marido, e o juiz nega, dizendo o quê? Justamente que o juizado da violência doméstica e familiar não tem competência para lidar com uma causa tão complexa quanto essa, e que visivelmente é complexa mesmo. Mas a própria lei diz que se excluem dos juizados as questões atinentes à partilha de bens. Então, só o que o juizado da vara de violência doméstica poderia dispor é em relação ao divórcio, ao vínculo jurídico entre as partes, nada mais do que isso. Então, meus amigos, eu acredito, sinceramente falando, que óbvio que o juiz não quis se intrometer, não quis comprar essa briga para ele. Ele pensou o seguinte, provavelmente, poxa, sou um juizinho, aqui com todo respeito ao juiz, tá? Mas estou aqui figurativamente falando. Eu sou um juizinho aqui da vara de violência doméstica. Deixa eu quietinho aqui. Tira essa bomba aqui pro meu lado. Manda lá para a vara do juiz de família, que deve ganhar mais que ele, inclusive. Por quê? Porque o papel do juiz da vara de violência doméstica, na verdade, poderia sim e deveria, pela lei, decretar o divórcio. É só isso que a lei autorizaria ele fazer. Decreta o divórcio e as questões relativas à questão patrimonial ele já não poderia mesmo se manifestar. Isso deveria ser remetido ao juiz da vara de família. Mas ele sequer decretou o divórcio em relação à questão jurídica, ao divórcio mesmo, ao vínculo matrimonial. Então eu entendo que essa decisão foi equivocada, mas entendo o juiz por não ter dado. Agora, o que eu quero refletir com vocês, meus amigos, é também que a gente sabe o quão complexo é para o juiz hoje em dia decretar um divórcio de forma assim tão superficial, tão rasa, digamos, tá? De maneira tão subjetiva. Isso porque, embora, estou botando na tela aqui para vocês uma notícia, embora a nossa lei, a nossa construção jurisprudencial e doutrinária entenda que é possível o juiz hoje em dia, tá? E a partir na verdade, desde sempre, mas essa construção vem se dando desde 2010 para frente, se decretar um divórcio de maneira liminar e principalmente sem ouvir a outra parte, de maneira inaudita altera partes, como a gente chama, uma liminar inaudita altera partes, sem a oitiva do outro cônjuge, isso é possível. Por quê, meus amigos? Porque o direito ao divórcio é um direito potestativo. Isso é o que a doutrina diz. A gente entende, na verdade, os juristas entendem, isso é consabido durante toda a sociedade jurídica, que o direito ao divórcio é um direito subjetivo. Por ser um direito subjetivo, não há por que a gente submeter ele à avaliação de um terceiro, ainda que esse terceiro seja alcançado pela modificação nessa relação jurídica, entendem? Então essa é a grande questão, essa é a grande tese de quem defende que o direito ao divórcio é um direito potestativo e pode sim ser decretado de maneira liminar. Eu particularmente defendo isso. O divórcio é um direito potestativo. Se a pessoa entrou com um pedido de divórcio, fez isso através do seu advogado, está lá pedindo divórcio, por que o juiz vai aguardar 5, 6 anos, 3 anos para dar uma sentença determinando o divórcio das partes? Por quê? Eu vou até voltar para a tela aqui, meus amigos. Por que ele não faz isso de forma rápida e célere? Por que ele não faz isso logo? Se eu quero realmente acabar com essa relação jurídica. Então, eu não entendo realmente. Alguns juízes acabam fazendo isso, tornando um divórcio um verdadeiro calvário entre as partes. Tornando essa relação jurídica ali interminável. É aquela velha situação, né, meus amigos? Quando um não quer, dois não permanecem casados. Então não adianta submeter o processo de divórcio ao conhecimento, à instrução probatória, se a pessoa quer o divórcio, isso é direito dela, o outro não tem nada que se meter. Então hoje, a nossa jurisprudência caminha para esse caminho aí, pessoal. O divórcio é direito subjetivo, direito potestativo, cabe a uma das partes exercer e a outra não tem defesa em relação a esse pedido. Basta que uma das partes peça o divórcio e assim o juiz deverá decretar. E aqui, voltando à tela, nós temos já uma notícia, olha só, há 4 anos atrás, onde um dos exemplos, existem vários outros, que um juiz da primeira vara de família
de Águas Claras, Distrito Federal, atendeu o pedido de urgência feito pela parte autora e decretou seu divórcio em decisão liminar, que é uma decisão precária, evidentemente, antes mesmo de ouvir a outra parte. O magistrado ordenou ainda a expedição de mandado para a devida averbação em cartório, bem como a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. Meus amigos, olhem só, que interessante isso aqui. Por um lado, é ótimo, por outro, é uma surpresa. Imagina só o teu marido ou a tua esposa, ao receber a citação para se defender no processo de divórcio, que é relacionado aos bens, a partilha dos bens, e eventualmente a questão da guarda e alimentos, ela já recebe a intimação informando que você já está divorciado. Você não tem chance de discutir a situação do divórcio aqui. E é isso que a Lei Maria da Penha deveria fazer pelas mulheres. É isso que a lei determinou ali e não foi aplicado no caso da Ana Hickman. Não existe mais discussão em relação ao divórcio. Eu não quero estar casado, então não tem nem que perguntar para outra parte se ela ainda quer. Em contrapartida, alguns doutrinadores, e eu tenho que ser honesto com vocês, a gente encontra muita resistência por parte dos juízes em aplicar o divórcio de maneira liminar ainda. Por quê, meus amigos? Porque eles entendem que, olha só, eu separei um trechinho de uma matéria aqui para ler para vocês. Entende-se que o divórcio não pode ser decretado em sede de tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, diante de sua precariedade, menos ainda antes da oitiva do réu. Discorda-se, portanto, do teor do enunciado na súmula do... Aí, ok, tem um enunciado do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Por que, pessoal, que tem parte da doutrina que entende que não poderia caber o divórcio de maneira liminar, tá? Principalmente sem ouvir a outra parte. E eu concordo parcialmente com essa parte da doutrina aqui. Por quê? Porque uma decisão liminar, tá? Uma decisão liminar, processualmente falando, ela é uma decisão precária. E entende-se decisão precária aquela que pode ser revogada a qualquer momento. Ela não é uma decisão definitiva. Decisão liminar é aquela que pode ser revista a qualquer momento, pode ser modificada ao longo do processo. Então você dá uma decisão liminar ainda sem ouvir a outra parte e decreta o divórcio, nós temos um problema. Porque o divórcio, uma vez decretado, ele modifica a relação jurídica, a natureza jurídica das partes. Ele transforma as partes que eram casadas em divorciadas. Esse status quo, esse estado civil das partes jamais voltam ao estado de casados ou solteiros. Eles vão agora para sempre, ou até que se case novamente, carregar consigo o estado divorciado. Então, entende-se processualmente para essa linha doutrinária um pouco mais conservadora que decretar o divórcio de forma liminar seria uma aberração jurídica, seria algo contrário ao Instituto da Liminar, ao Instituto das Decisões Provisórias. Por quê? Porque como é que eu posso dar uma decisão provisória que ela é, de certa forma, definitiva? Eu concordo, se a gente for olhar do aspecto jurídico processual, eles estão corretos. O que eu entendo que seria o mais correto possível? Entrou com o pedido de divórcio de forma liminar. Eu tenho urgência em me divorciar, seja por qualquer motivo, porque eu quero me casar com outra pessoa, ou eu não quero mais carregar, talvez, o sobrenome do meu marido, da minha esposa, eu não aguento mais, eu não quero ter essa vinculação mais com essa pessoa. O juiz, antes de decretar o divórcio sem ouvir outra parte, determina uma audiência ou determina a oitiva da outra parte em prazo máximo de 48 horas, 5 dias úteis que seja, para que essa parte se manifeste sobre o pedido de divórcio. Possibilite a outra parte a manifestação. E aí sim o juiz decreta esse divórcio. Mas essa manifestação vai ser apenas no sentido de dar ciência ao pedido, não de contrarrazoar o pedido ou de dizer que não é bem assim. Por quê? Porque a gente falou que o divórcio ele é um direito potestativo. Certo? O grande problema, meus amigos, é que muitos juízes, por entender que por ser uma decisão liminar, mas com caráter definitivo, não dão um divórcio liminar e acabam nunca ouvindo outra parte e acabam arrastando a decisão até o final do processo e isso nunca se acaba. Esse é o grande problema que nós temos na nossa justiça, a morosidade. Então,
Desculpem o vídeo longo, espero que vocês tenham gostado desse formato de conteúdo um pouco mais profundo, abordando aqui um caso de grande repercussão na mídia, um caso concreto. E agora, meus amigos, vocês já sabem então quando é cabível um pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha e principalmente qual é a diferença de um divórcio pela Lei Maria da Penha e de um divórcio pela lei normal, digamos, pelo Código Civil, pelo Código de Processo Civil. A grande diferença é a celeridade entre eles e a Lei Maria da Penha só pode decretar o divórcio, o término da relação matrimonial. Não vai avançar em relação à questão patrimonial. Certo? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.